Mais um vídeo sobre o câmbio AL4, que equipa os carros da Peugeot, Renault e Citroën. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês de 9 mitos que circulam pela internet sobre o câmbio AL4. Caso vocês não me conheçam, eu sou Roger Noll e este aqui é o canal RN Auto Garage. Acionar o freio de mão sem o câmbio estar na posição neutro estraga o câmbio. Existe um mito que circula na internet, em que as pessoas dizem que se a gente puxar o freio de mão sem o câmbio automático estar na posição N, estragaria o câmbio e causaria trancos. Bom, esse mito ele não está de todo errado. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o câmbio automático ele tem uma trava que faz o quê? O travamento do diferencial para evitar que as rodas do carro girem quando o motor estiver desligado. Então, o que acontece? Se a gente puxar o freio de mão e tirar do R ou do D diretamente para o P, sem aliviar o peso do carro, o que vai acontecer? Nós vamos forçar esta trava, certo? E pode danificar ela, pode quebrar. Ou então, quando a gente for retirar a alavanca da posição P, ela vai estar dura. Devido ao quê? Devido ao peso do carro estar sendo jogado em cima do câmbio. Mas então, colocar na posição N, antes de puxar a alavanca do freio de mão, alivia o peso do carro. Agora, estraga o câmbio? Na verdade, não. Não estraga o câmbio, não causa trancos, certo? Tanto que os carros com freio de mão elétrico têm o acionamento automático e o câmbio não entra na posição N quando a gente aperta o botão, certo? Pessoal aí que tem C4 Grand Picasso, C4 Picasso que tem freio de mão elétrico, sabe disso, que é só pegar, apertar o botão e automaticamente o freio é acionado, tá certo? Outro mito que circula é exatamente este, que utilizar o câmbio no modo manual danificaria ou aumentaria o desgaste do câmbio, fazendo que no futuro ele apresente trancos. Isso também é uma coisa totalmente sem fundamento. O câmbio foi projetado para a gente utilizar ele no modo sequencial, ou seja, coloca ele em drive e simplesmente pisa no acelerador, ou então colocamos ele no modo manual e vamos trocando marchas de acordo com a necessidade que a gente tem. Inclusive, se não fosse para utilizar o modo manual, não haveriam versões em que os carros viriam equipados com os pedal shifts, com aquelas borboletinhas atrás do volante para a gente subir e descer marcha como a gente quiser. Então, pode utilizar sim o modo manual do teu câmbio automático sem problema nenhum. Isso não vai ocasionar nenhum desgaste prematuro no câmbio, não vai estragar teu câmbio e não vai diminuir a vida útil dele. Outro mito que circula é que o câmbio AL4 foi feito para o clima europeu, foi feito para o frio europeu e por isso aqui no Brasil, nos trópicos, ele não dá certo, ele causa muitos problemas porque ele não suporta o calor que faz aqui no Brasil. Bom, na verdade, as pessoas falam isso como se na Europa fosse um frio eterno, o ano inteiro fosse inverno e só existisse frio. Pelo contrário,
faz calor na Europa, inclusive chega a fazer calor beirando a casa dos 40 graus durante o verão europeu. Então, esse é um argumento totalmente sem fundamento. Se fosse assim, o câmbio AL4 não apresentaria problema nos estados do sul do Brasil, onde temos invernos mais rigorosos do que no norte ou nordeste do Brasil. Então, este é um mito totalmente infundado. Outro mito comum que a gente vê, que a utilização do modo neve economiza combustível. Ora, o modo neve ele é para ser utilizado em que situações? Nas situações em que nós temos uma pista escorregadia ou estamos num terreno de baixa aderência com neve ou lama ou barro e a gente precisa daquele efeito de queimar a embreagem que a gente faz quando está dirigindo um carro com câmbio manual e não quer transmitir todo o torque do motor para as rodas. A gente dá uma pisada no pedal da embreagem, queimando a embreagem, tá? Criando uma patinação na transmissão. Então, é isso que o modo neve faz. Ele aumenta a patinação, ele aumenta o período de travamento do conversor de torque, tá certo? O carro arranca em segunda marcha e durante um longo período o câmbio fica patinando, fazendo o quê? Uma arrancada suave, que é necessária em pisos de baixa aderência, como um piso com neve, com lama ou com barro, tá certo? Então, o modo neve não economiza combustível, ele simplesmente faz com que haja uma patinação da embreagem durante o período de arrancada do carro. Esse é outro mito muito comum que a gente vê, que o modo neve evita trancos, ou seja, teu câmbio está dando tranco de primeira para segunda, passa a utilizar o modo neve que isso resolve. Tu não está resolvendo o problema, tu simplesmente está maquiando um problema existente. Se o teu câmbio está apresentando tranco da primeira para a segunda, muito provavelmente você está com problema na solenoide que controla o travamento do conversor de torque. E por isso que está acontecendo o tranco da primeira para a segunda. O travamento do conversor de torque está acontecendo de forma abrupta, causando aquele tranco, certo? E colocar no modo neve, o que acontece? O carro já arranca em segunda marcha. Então, o tranco deixa de existir porque não existe a passagem da primeira para a segunda marcha e nem o travamento do conversor de torque neste momento. Então, o modo neve ele oculta o tranco, ele não resolve o problema. Isso simplesmente é mais um mito. Ou seja, se teu câmbio está dando tranco de primeira para segunda, usar o modo neve não vai resolver o problema. Simplesmente vai ocultar o problema. Então, este é o mito mais difundido, que o óleo do câmbio AL4 é vitalício. E sabe de quem é a culpa desse mito existir? A culpa é da própria PSA, que não colocou nem no manual do proprietário e nem no manual de manutenção dos carros a observação de quando realizar a troca do óleo do câmbio automático. Sim, o óleo do câmbio automático deve ser trocado. Inclusive, o câmbio AL4 avisa quando o óleo deve ser trocado. Você quer saber quando trocar o óleo do câmbio automático? Então, é só acessar o vídeo que está passando aqui em cima no card. Lá nesse vídeo eu digo exatamente quando que a gente deve trocar o óleo do câmbio AL4. E
como que o carro avisa que o óleo precisa ser trocado? Quando acende as luzes do modo neve e do modo esporte no painel, quando as duas ficam acesas ao mesmo tempo. Isso significa que o contador de desgaste do óleo da transmissão atingiu o valor limite, indicando o quê? Que o óleo deve ser trocado. Se a Peugeot e a Citroën tivessem colocado essa informação no manual dos carros, esse mito nunca teria sido criado, de que o óleo é vitalício e nunca deve ser trocado. O óleo deve ser trocado sim, mas de acordo com o quê? De acordo com o contador de desgaste de óleo, tá certo? E o carro vai avisar. Esse então é o que a gente mais vê em grupos do WhatsApp, em fóruns, em grupos do Facebook, onde fala: eu estou com um problema no câmbio automático. A primeira coisa que a gente vai ver é alguém respondendo: troca óleo e solenoide que resolve. Como se assim, a troca de óleo e solenoides fosse mágica e resolvessem todos os problemas do câmbio. Pois é, só que trocar óleo e solenoide não resolve todos os problemas do câmbio. Infelizmente, isso é mentira. Sair trocando óleo do câmbio e solenoide sem fazer diagnóstico é a maior furada. Então, o que a gente tem que fazer quando o câmbio apresenta trancos, quando aparece aquela mensagem no computador de bordo de reparar câmbio automático, ou quando ele trava em terceira marcha e aparece service no painel? A gente tem que passar um scanner para diagnosticar. Por quê? Porque várias coisas podem causar trancos no câmbio, podem causar a entrada do câmbio no modo de emergência, fazem acender a luz de service no painel e fazem aparecer lá a frasezinha de defeito no câmbio automático. Várias coisas, entre elas problemas no sensor do ABS, problemas no interruptor do pedal do freio, problemas no sistema de arrefecimento do carro, perda de pressão interna de óleo, problema da carga de bateria. Então, são N coisas que causam a entrada do câmbio no modo de emergência e só um scanner consegue diagnosticar de maneira correta. Só um scanner consegue ajudar no diagnóstico, dizer qual é o código de erro, a gente consegue ver a temperatura do óleo, consegue ver pressão do óleo. Juntando essas informações, código de erro, temperatura do óleo, pressão do óleo, mais os sintomas que o carro apresenta, a gente consegue diagnosticar de maneira correta. E na maioria das vezes a gente resolve o problema de tranco no câmbio sem trocar óleo e solenoide. Então, não caiam nessa de meu câmbio está com problema, vou trocar óleo e solenoide, será que resolve? Não. Você pode inclusive estar gastando dinheiro, jogando dinheiro fora e não resolvendo o problema do câmbio. Depois acontece aquilo, que carro da Peugeot, Renault e Citroën não presta, que o câmbio é uma porcaria, porque eu já troquei óleo solenoide e o câmbio continua com defeito. E qual é o problema? O problema foi falta de diagnóstico correto. Esse é um mito que a gente escuta quando fala de troca do óleo do câmbio AL4, tá certo? A gente fala de trocar óleo e as pessoas já dizem: vai trocar óleo, não vai trocar filtro, isso não vai adiantar de nada. Sempre tem que trocar óleo e filtro juntos. O problema é que no câmbio AL4 o filtro de óleo é interno ao câmbio, como a gente vai ver nessa animação aqui. As principais partes do câmbio AL4. Este é o volante do motor, conversor de torque, bomba de óleo e filtro de óleo, pacote de transmissão, corpo de válvulas e um diferencial mecânico convencional, que é o responsável por transmitir o movimento do câmbio para as rodas do veículo. Vocês viram? O filtro é interno, ele fica junto com a bomba de óleo, fica dentro do câmbio. O único jeito de trocar o filtro de óleo é fazendo a desmontagem do câmbio, ou seja, retira o câmbio do carro, desmonta todo ele e aí sim consegue trocar o filtro.
Então, no caso do câmbio AL4, o único jeito de trocar o filtro é desmontando. E quando que a gente faz a troca do filtro? Então, quando a gente precisa fazer uma desmontagem total do câmbio, para fazer troca de cintas, para fazer troca de discos de composite, aí sim a gente vai lá, desmonta todo o câmbio, troca tambor, troca cinta, troca disco e troca o filtro de óleo. Bom, esse aqui a gente sempre escuta normalmente quando a pessoa vai lá e pergunta assim: acabei de comprar um C4, acabei de comprar um 307, o que eu devo fazer de forma preventiva? Aí muita gente vai e responde: aproveita e troca o óleo solenoide de forma preventiva para não te incomodar com o câmbio. Não existe troca preventiva das solenoides. As solenoides a gente só vai trocar ela quando apresentar algum problema, ou seja, na solenoide reguladora de pressão ou na solenoide de lock-up do conversor de torque, que são normalmente as duas solenoides que mais dão problema. Eu sei que muita gente vai argumentar, mas tu vai trocar óleo e não vai trocar solenoide que já rodou tanto, já rodou 80 mil quilômetros, 100 mil quilômetros. Mas se fosse assim, a gente teria que trocar todas as solenoides do câmbio, não só a de lock-up e a reguladora de pressão. A gente teria que trocar todas as solenoides de aplicação de marcha e de freio. Então nós teríamos que trocar mais 8 solenoides além das duas. Então é uma preventiva que não tem sentido, é simplesmente jogar dinheiro fora. Tu vai estar trocando uma peça boa que ainda não apresentou nenhum problema e vai estar colocando uma outra nova. Tá certo? Então, assim, não existe troca preventiva de solenoide. Existe sim a troca do óleo. E quando que a gente troca o óleo? De acordo com o contador de desgaste de óleo, tá certo? E aí, pessoal, o que acharam do vídeo? Ficou alguma dúvida? Conhece algum outro mito em torno do câmbio AL4 que eu não citei no vídeo? Se ficou alguma dúvida, conhece algum outro mito? Comenta aqui embaixo. Posta nos comentários. Assim que possível eu respondo ou então faço um outro vídeo sobre o assunto. E não esquece, hein? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. E para quem já é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações. Porque toda vez que eu postar um conteúdo novo, você vai receber uma notificação. Combinado então? Um abraço!